O que é o autismo? Na verdade, o autismo ele é um transtorno do comportamento, do desenvolvimento do comportamento. Então, se você olha para uma pessoa autista, você não sabe que ele é autista. Se ela não lhe falar nada, se ela ficar lá no canto dela, você não sabe que é autista. Porque não tem nenhuma característica física, não tem nada. Mas a partir do momento que ela começar a conversar com você, alguns que têm a comunicação, que é uma das características deles, eles não conseguem manter o contato visual, não conseguem ter a verbalização, a comunicação verbal, alguns, né? E como é muito complexo, cada autista é diferente de outro. Então fica difícil até para o médico fechar um diagnóstico. A que idade você já percebe que a criança é autista? Mais ou menos, Lucas. Olha, no nosso caso... No nosso caso de Jean, com um ano, alguma coisa próximo de um ano, ele teve uma convulsão. E isso é um sinal de que não está correto, né? Convulsão, ele teve muitas convulsões, muitas. A gente só veio ter a certeza no diagnóstico, isso já chegando aos 9 anos. Mas a partir dos 3, 4 anos, já tinha pessoas que diziam, olha, ele tem traço de autista. Mas a gente, imagine, autismo, a gente não sabia nem a palavra como era, o que era. E aí vai pra internet, vai pesquisar. É o que a gente está dizendo, é um universo muito fechado, poucas informações. Hoje com a internet aí exposta às informações, tá mais fácil. Mas toda a vida foi difícil. E como saber o que é autismo? Como é que ele não consegue, o que o Renato falou, que ele não consegue manter contato, ele não olha no seu olho, simplesmente ele não olha. Você está falando com ele, é como se ele fosse mal educado, entendeu? Mas na verdade, tudo que você está falando, ele tá... Se você chegar para meu filho hoje, Jean, 17 anos, e dizer assim, Jean, me dê um abraço, ele vai dizer não. Pode ter certeza. 100% de certeza que ele vai dizer não. Mas aguarde ali, não vai 30 segundos. Ele vai e lhe abraça. É como se ele fosse processar. Então assim, a gente descobriu aos 9 anos o diagnóstico, mas por volta de 3, 4 anos, já Perpétua, que é a Secretaria de Educação hoje, já encaminhava a gente nesse sentido, preparando, né? Porque tem todo esse contexto aí, preparar os pais. Você ter um filho e saber que não é... se é que somos normais, o filho não é igual a gente. E aí a gente fica, quem é normal nesse mundo? E aí a gente vem aqui hoje para fazer um pouco dessa divulgação pelo seguinte, Márcio. Porque o nosso filho foi diagnosticado muito tarde. Então, o que é que a ciência, que os médicos pedem? Que seja o mais precocemente possível. Então, até os 3 anos, não pode passar disso. Porque, como eles têm a dificuldade na interação social e na linguagem, então, assim, vai se trabalhar em cima dessa dificuldade. Então, quais são os tratamentos para o autista? É a terapia ocupacional e o fonoaudiólogo, porque é um profissional que vai em cima daquele problema, digamos, daquela dificuldade daquela criança. Então, assim, eles não conseguem falar. Alguns autistas, na verdade, eles começam a balbuciar como uma criança normal. Como diz Lucas, se é que existe, será que nós somos normais? Mas, assim, ela balbucia normal, só que ela dá um bloqueio, que foi o caso do nosso filho. Bloqueou, parou. Passou um período sem falar e ele retomou a falar. Alguns autistas não voltam a falar. Então, assim, eles têm que ser estimulados. Então, quanto mais precocemente tiver o diagnóstico, mais fácil. Então, por que é difícil fechar o diagnóstico? Foi o caso do nosso filho. Perpétua, como ele falou, deu os primeiros indícios que ele teria autismo. Nós levamos para o neuro, que acompanhava ele, e o neuro descartou a possibilidade. Então, assim, ainda falta informação até para a medicina. Os médicos não estão, como os professores não estão muitas vezes capacitados para acolher esses alunos, os médicos, muitos, não têm informação sobre o autismo. Então, nós passamos por vários mesmo neuropediatras, e eles não fechavam o diagnóstico dele. Nós precisamos, em Salvador, buscar um especialista para fechar esse diagnóstico. Foi muito complicado, muito difícil. Eles têm a ecolalia, que é aquela repetição de falas. Eles conseguem decorar uma fala toda de um desenho animado. A gente grava os episódios e ele vai repetindo. Todas as falas ele já decorou. Então, assim, só que ele chegar e começar uma conversa com você, ele não sabe. A fala é muito solta, frases que não tem muito conectivo. Só quem conhece mesmo sabe do que ele está falando. Mas, do contrário, já fica um pouco complicado. Essa questão, Márcio, da fala, ele, por exemplo, ele não sabe ler, certo? Ele consegue fazer ali o nome dele, o meu nome, então, coisa muito... Conhece as letras. Conhece as letras, mas é decorando, é na imagem.
Sim. Por exemplo, os canais de televisão, ele sabe todos os canais. Independente se tem um símbolo ou não, ele sabe. Como? Eu não sei. Ele consegue colocar coisas no computador aqui que você fica... Ele faz tudo, né? No YouTube, o Patati Patatá, Chaves e Cocoricó, essas coisas aí, ele assiste tudo, já sabe todas as falas, porque já repetiu aquela cena mais de 1000 vezes, todo dia assiste, então ele já sabe. Na verdade, ele gosta. Quando ele lhe perguntar algo, é porque ele sabe. Se ele disser assim, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele fica só lhe perguntando, o que é isso? Ele sabe o que é. Ele só lhe pergunta o que ele sabe. Entendeu? Aí ele fica, o que é isso? O que é isso? Então é uma reprodução ali da mesma coisa, Tem hora que você aumenta a televisão, a gente baixa a televisão, gente, aí ele fica repetindo aquela mesma cena. Ele gosta de Chaves. E a cena que Dona Florinda dá um tabefe em Seu Madruga, ele fica voltando. Então aquele tapa se repete 20, 30 vezes e a gente nem gosta disso porque é agressão, mas ele só dá risada. Porque ele gosta, entre aspas, se você cair, vamos imaginar, já aconteceu uma pessoa cair na frente dele, tropeçar e cair. Ele dá risada. Porque é inocente, pra ele é um ato engraçado. Agora, porém, se ele passar por algo assim, não é interessante, a pessoa ia ajudar. Já aconteceu dele cair, alguém ia ajudar e ele não gosta. Ele não gosta que pegue no braço dele, pegue no ombro. É o que eu tô dizendo pra você. Se você quiser um abraço dele, você tem que pedir o abraço, deixa ele processar e depois ele vai lhe abraçar, sossegado. Mas, a princípio, é muito difícil. E, na verdade, os autistas também eles têm movimentos repetitivos. Como eu falei da ecolalia, daquela fala repetida, tem esses movimentos também estereotipados, que eles chamam, né? Uma linguagem mais de médico, digamos assim. Eles se movimentam muito para frente e para trás. É uma das características do autista. Ele faz o movimento de para frente e para trás. E as mãos, ficam batendo as mãos nos ombros, como se fosse efeito borboleta, na verdade, eles chamam, né? Sempre que eles estão muito emocionados, quando eles estão muito alegres, então é uma forma deles manifestarem essa alegria deles. É assim. Outra coisa que o autista também tem, ele tem a visão, a audição e o olfato muito, muito, muito preciso. Então, assim, eles não gostam de barulho. Autista não gosta de ambiente com muita gente, de ambiente de som muito alto, de muita gente conversando. Geralmente eles começam a fazer o movimento de tapar os ouvidos para que esse som bloqueasse. Segundo os médicos, esse tapar do ouvido é como se fosse um bloqueio do mundo. Por isso se estuda muito sobre isso, que o autista tem o seu próprio mundo. Na verdade, eu não sei se ele tem o próprio mundo dele. Ele vive no mundo nosso de forma mais concreta. Então, o autista ele não tem aquela imaginação, o brincar de faz de conta que a criança tem. A criança dita normal, né? Então, assim, a audição deles é muito fina. A gente não pode balbuciar nada em casa que ele já capta. E a visão. A visão, só que eles não têm um olhar como um todo. A visão deles não é como a nossa. A gente olha um quadro, a gente olha o todo e vai detalhando, né? Os pedacinhos, os momentos particulares do quadro. Ele não. Ele vai só no detalhe. Aí do detalhe, ele não consegue perceber aquele todo como um quadro todo. E sim um objeto dentro da imensidão do quadro. Um quadro de uma paisagem, ele enxerga um passarinho lá. Entendeu? Isso. Tá lá o coqueiro imenso, tá lá um tanque, uma casa, mas pra ele, o cachorro ali passando na casa, o pássaro lá em cima. Sempre o que você talvez nem perceba, é o que ele vai perceber. O olhar é muito atencioso, mas é algo impressionante mesmo, muito impressionante. A primeira coisa que ele olha assim, ele fala, é o que ele viu, né? Aí você fica olhando, tentando achar o que ele viu ali, é que você vai encontrar, porque é sempre o minucioso, é sempre o detalhe. Na verdade é assim. De antemão eu lhe digo que, acho que é o Evangelho de João que fala no capítulo 9, que Jesus vai passando e os discípulos veem um cego e dizem assim, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? E Jesus disse, não, ninguém pecou, nem ele nem os pais. Porque tem muito essa de que as pessoas que têm alguma deficiência, ou é doente, ou passa por coisa, né, ruim e tal. Aí Jesus disse, não, ninguém pecou. Isso é para que como se fosse um castigo, né? Justamente. Isso é para que se manifeste o poder de Deus, a glória de Deus. Então eu acredito assim, que a gente tem esse filho, foi Deus que permitiu que a gente, né, amadurecesse com uma ideia, mas que um dia ele ficará curado. Será para a glória de Deus, será o poder de Deus que vai se manifestar. Assim eu acredito. Agora são 9 horas mais 59 minutos, pode falar, Renata. Eu ia falar assim, que eu garanto a vocês, a todos que nos ouvem, a você que está aqui,
que ele nos ensinou muito. Eu digo que parte do que nós somos hoje, eu e Lucas, parte enquanto casal, parte enquanto ser humano, enquanto pessoa que pensa no outro, que vive comunitariamente como nós vivemos. Tudo isso foi parte que ele nos ensinou do jeito dele. Eu digo assim, que ter um filho especial é uma dádiva de Deus, porque ele faz ser mais humano, ele faz olhar o outro, ter uma visão mais do que o ser humano é, do valor que o ser humano tem. Então, assim, às vezes a gente vê pais reclamando bastante, falando bastante de que meu filho dá trabalho nisso, meu filho dá trabalho naquilo, e a gente sempre na oportunidade a gente está falando, Márcio, porque você tem o seu filho dito normal e você reclama tanto. E você tem o especial que você precisa dar banho, você precisa escovar dente, você precisa vestir roupa, e ele está lhe ensinando a cada dia. E a gente só tem tirado a aprendizagem desse nosso filho autista. Agora em Coité são 10 horas pontualmente, nós estamos com o Biguá, que é compositor, cantor de Pernambuco, também aqui presente. Biguá, pode usar o microfone e fazer a pergunta, fica à vontade. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia para legal você estar também. Aqui, mais uma vez, obrigado, revisitando aqui o lugar. E eu tomei um susto, na verdade, né? Porque um casal super jovem, há uma situação que é exatamente isso que você acaba de falar. A Renata acaba de falar. Como uma pessoa entra na vida, uma criança, e dá um salto de qualidade no indivíduo. Porque aí o indivíduo aguça todo o seu olhar para determinada coisa, porque está aqui na carne e ela evolui. É um sentimento próprio de um filho, claro, uma coisa super importante. E eu fiquei assustado no nível em que vocês têm em relação a esse olhar, entendeu? Dele, muito legal isso. Eu só queria uma pergunta, antes de falar de mim, de qualquer coisa. Tem grau o autismo? O autismo tem grau, sim. Ele tem grau? Tem grau. São vários níveis, vários graus. Vai do mais leve ao mais severo, na verdade. Tá. O nosso filho é o grau leve, porque ele consegue se comunicar, ele aprendeu, na verdade, a olhar pra gente, mas não é aquele olhar fixo. Mas tem autista que não voltam a falar com o bloqueio que tem, muito agressivo, precisa de medicação. São várias medicações que são prescritas para esses autistas, mas no caso do nosso filho, ele não toma medicação nenhuma. Ele só tomou o anticonvulsivo até ter convulsão. E a segunda coisa que eu queria saber é assim, a evolução com o trabalho de psicologia, de psiquiatria, cientificamente você tem o cérebro, se você fala do coração, dos rins, de qualquer órgão, o cérebro é aquele que a ciência tem a maior dificuldade, é a coisa mais complexa de todas. Quando a pessoa se apresenta com um problema de síndrome de Down, quando a pessoa tem autismo, quando ela tem essa coisa do mundo isolado que a gente pensa dos autistas, tem evolução? Tem evolução. É como eu falei, se o diagnóstico é precoce, a evolução é mais precisa, digamos assim. Mas, assim, segundo a ciência, o autismo não tem cura. Mas aquele autista lá, deixado dentro de casa, com certeza ele não vai evoluir. Mas um autista que ele é trabalhado, como eles dizem, que tem acompanhamento, ele evolui muito. Tem autista hoje aí, porque do grau leve ao mais severo. Tem autistas diagnosticados aí que conseguiram fazer faculdade, que conseguiram sua vida normal entre aspas, mas não deixam os traços autistas. Eles evoluem, eles aprendem a ler, alguns, depende do nível. Eles aprendem a ler, eles vão para a faculdade, eles estudam e tem aquele grau de superdotado que é dentro do espectro autista, como eles chamam. Porque o autista, ele, entre aspas, ele é pouco perfeito, assim, ele não gosta da coisa fora do lugar. Detalhistas. Por exemplo, meu filho, eu entrei no banho hoje com ele. A tampa do vaso sanitário estava aberta. Ele vai lá e fecha. Pra ele tem que estar fechada, entendeu? Pra ele tem que estar no lugar. Se ele passa todo dia e aquele monitor está daquela forma, e ele passa outro dia e o monitor do computador está diferente, ele vai lá e puxa e coloca no lugar. Porque pra ele é rotina, né? É o mundo que ele estabeleceu. O mundo que ele estabeleceu é aquilo ali. Né? Então, assim, há uma variedade
dentro do autismo, mas tudo é considerado autista. Por isso tantos níveis, por isso tantos... E como o Lucas falou, é outra característica do autista. Eles são de rotina. Você saiu da rotina dele, aí já está tudo fora do... Por exemplo, ele estuda pela manhã, o nosso. Todos os dias ele toma banho, toma café e vai para a escola. Quando chega sábado e domingo, ele não sabe diferenciar sábado e domingo. Ele acorda, ele quer tomar banho e quer ir para a escola. Então é manter aquela rotina. E quando ele sai da rotina dele, aí quebra um pouco, ele fica mais agitado, fica mais... É muito legal isso aí, porque tem que sociabilizar o camarada desde jovem em escola, e tem a questão do bullying, é aquele mundo em que ele constrói e busca e faz aquele roteiro, né, cotidiano dele. Lidar com isso tem que ter... Olha, tem uma coisa que agora me veio à cabeça. Vocês são dois sorteados, porque vocês cresceram isso, o Jean tem um amparo muito bacana dentro de casa, vocês são muito jovens, atentos a isso, e eu tenho a parabenizar vocês e a Márcio mais uma vez por trazer dar oportunidade às pessoas de estarem ouvindo um depoimento desse, entendeu? Eu acho muito bacana isso.